É pesquisa data-tempo. Tivemos um levantamento sobre a cidade de Contagem, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, e o cenário é o seguinte: se a eleição para a Prefeitura de Contagem fosse hoje, ou seja, no momento da divulgação da nossa pesquisa, a atual prefeita Marília Campos seria reeleita no primeiro turno. No cenário estimulado, quando é apresentada uma lista de nomes para o eleitor, 59,4% afirmam que votariam em Marília Campos. Considerando apenas os votos válidos, excluindo brancos e nulos, esse percentual de Marília chegaria a quase 74,6% dos votos. Em segundo lugar, deputado federal Cabo Júnior Amaral, do PL, com 10,1% das intenções de voto. Deputado federal Felipe Saliba, do PRD, 9,1%. Professor Gustavo Olímpio, do PSTU, quarto colocado, com 1%. E aí temos brancos e nulos somando 11,7%. Além desses números, no campo mais global da pesquisa, o governo de Marília Campos é muito bem avaliado. A figura de Marília Campos, isolada de seu governo, também é muito bem avaliada, com percentuais acima dos 50% de bom e ótimo e de regular e bom. De alguma maneira, Marina, estamos olhando para uma eleição já de favas contadas ou está muito distante para a gente falar algo dessa natureza? Não, nenhuma eleição de favas contadas, né? Nunca. Principalmente porque a gente precisa lembrar sempre, todos dizem, vai falar de novo, mas todas as vezes a gente vai falar. A pesquisa é um retrato do momento. Este momento agora é um momento muito confortável para Marília, tá? É claro que ainda não começou a campanha, a gente ainda não tem associação do Cabo Júnior Amaral, por exemplo, com os padrinhos dele, que devem ser Zema e Bolsonaro garantido, mas o Zema já tem uma costura ali para que seja também. Os dois que estão muito atrás agora da Marília vão centrar fogo, as críticas vão todas a Marília, então eles vão ali pegar os problemas da cidade e mostrar para o eleitor, olha, essa aqui é a prefeita responsável por isso, foi ela que não fez isso, foi ela que não fez aquilo. Então isso ainda vai começar. A gente ainda tem um percentual de desconhecimento muito grande entre os dois candidatos oponentes dela, né, Cabo Júnior Amaral e Felipe Saliba. São 50% das pessoas, ele pelo menos, que não conhece os dois. A gente ainda tem um percentual de 56% de eleitores na pesquisa espontânea que não sabe ou não respondeu. É claro que a eleição ainda está longe, então a gente precisa ir pontuando todas essas coisas. Então a gente ainda tem aí uns 6 meses para saber o que esses 56% que não sabem o que vão fazer, para que lado eles vão. A gente precisa lembrar que a Marília já é muito conhecida. Então, será que essas pessoas que vão votar nela já não votariam? Ou será que quando essas pessoas que são contra Bolsonaro descobrirem a ligação dele com o Cabo Júnior Amaral, não votam mais ainda nela? Então, esses movimentos, eles ainda precisam acontecer. Mas fato que é, hoje, agora, a posição dela é muito confortável. Ganha no primeiro turno, quando só os votos válidos, que a gente tira o branco e nulo, ela chega lá a 74%, somando quem votaria ou poderia votar nela, 71%, então o potencial de voto dela é muito bom. A avaliação dela, quando a gente soma bom e muito bom com o regular, a gente ultrapassa 84%. A avaliação do governo dela é excelente. Então essas coisas todas são boas. A rejeição dela é muito próxima da dos outros. Ela é muito conhecida, eles não. Então a rejeição deles ainda tem potencial para crescer. Então a situação dela é muito boa, mas não há nada de definitivo. Tem alguns cenários que foram colocados na pesquisa que me chamam muito a atenção, porque eles impactam diretamente em outros dados quando a gente vê pesquisas nacionais. A gente está sempre falando, por exemplo, do eleitorado feminino como ser algo relevante para decidir as eleições, né? Falamos isso, por exemplo, na última eleição nacional. Dizer, o presidente Bolsonaro, que tinha um discurso muito criticado pela sua oposição em relação às posturas sobre como definir as mulheres e outras coisas dessa natureza, pega-se o cenário de Marília Campos. Ela é mais popular entre as mulheres, 60,4% das munícipes de Contagem. Entre aquelas pessoas com mais de 60 anos, 67%. Entre os mais pobres, com 65,1%. E entre aqueles com ensino superior incompleto ou completo, 63,4%. Eu chamo a atenção para 2 pontos que me parecem muito claros nessa pesquisa em relação a outras que a gente já viu sobre a cidade de Contagem. Marília Campos já esteve numa posição desta natureza nas últimas eleições e teve uma eleição muito apertada no segundo turno na cidade de Contagem, por uma margem muito estreita em relação ao que se imaginava. 7 mil votos, 7.700 votos, eu acho, quase pouquinho menos de 8 mil. É pouco voto. Muito pouco, é muito pouco. Para Felipe Saliba, hoje no PRD, a época estava em outra agremiação partidária. Eu acho que Marília Campos tem uma primeira vantagem que tem a ver com o recall. Marília Campos é a última
daquelas herdeiras de um histórico político da cidade de Contagem durante os últimos, talvez 20, quase 30 anos da política partidária na cidade, que se dividia entre o MDB de Newton Cardoso, ex-governador, e entre o ex-prefeito da cidade de Contagem, também deputado estadual, Ademir Lucas. E a Marília Campos sempre surgiu como a terceira via. Veio no embalo dos governos Lula, na militância partidária que tinha na cidade. Então me parece que, especialmente quando você olha para esse eleitor, olha, tem um eleitor de mais de 60 anos, é o eleitor que acompanhou esse movimento na cidade e que conhece Marília Campos como uma, me parece, munícipe. Antes de ser uma política da cidade, é uma munícipe, é alguém que tem uma relação tão umbilical com o município que por vezes a gente escuta na cidade de Contagem aquela expressão, eu até não gosto do PT não, mas na Marília a gente acaba votando. Tem um pouco dessa relação que perpassa e supera o antipetismo. E acho que esse recall que Marília Campos tem do seu tempo de longevidade dentro da cidade, somado a essa espécie de descolamento partidário do PT, faz com que ela tenha uma combinação muito positiva para ela traduzida nessa nossa pesquisa. E esse efeito geracional eu acho também que é a grande dificuldade dos dois adversários de Marília Campos. Cabo Júnior Amaral até outro dia precisou se explicar nas redes sociais porque estava sofrendo as primeiras críticas, estamos na pré-campanha ainda, hein? Estamos distante um pouco da eleição, de dizer, mas esse rapaz aí é de Contagem mesmo? Ele fez um vídeo para explicar, olha, eu sou morador de Contagem, minha família morou lá no Laguna, morou em outros bairros da cidade, meu pai já me levava nas UPAs da cidade, eu sempre precisei do atendimento aqui do município, entrei para a Polícia Militar. Felipe Saliba, que é um advogado conhecido no município, mas me parece que se tornou muito mais conhecido pela sua empresa, em relação a multas lá e outras situações assim, de solução de conflitos como um advogado, e que veio naquela onda do, opa, tá a Marília do outro lado na última eleição, vamos ser o anti dessa história. Eu acho que ele carreou muito mais disso, e essa me parece ser uma mudança geracional que pode ter um impacto ainda mais positivo para Marília Campos. É para aquele eleitor que só vai decidir lá na frente. Então, enquanto isso, acho que a tendência é olharmos para um cenário que vai nos parecer sempre de muito conforto para Marília Campos, até que o eleitor vire a chave, e como os marqueteiros políticos gostam de dizer, em geral, gente, quem preocupa com a eleição antes da eleição, 2 semanas antes, 1 mês antes, é jornalista. Quem se ocupa da eleição para valer, o povo, na hora de decidir, está olhando para a eleição quando a gente bota propaganda partidária, quando entra gente fazendo bandeirola na rua, gente fazendo ato, gente fazendo comício, mobilizando gente dos bairros. É aí que você começa a perceber esse cenário. Então eu acho que até isso acontecer tem uma hipótese que me parece bem razoável de que Marília continue nesses indicadores. E soma um segundo ponto. Acho que o governo dela, que foi criticado durante muito tempo nos seus 2 primeiros mandatos, depois da sua saída da prefeitura, por ser um governo da prefeita das pracinhas, né? Era a prefeita que tinha poucas entregas de obras vultosas, de maior tamanho. Então, entregou um hospital, entregou uma UPA, entregou uma unidade, entregou uma escola. Essa crítica sempre foi muito colada na ex-prefeita enquanto esteve fora do cargo. Quando voltou, me parece que as diretrizes dadas por ela são bem claras. Precisa ter entrega. Precisa acabar o ano de 2024 entregando. Pode ser UPA, pode ser escola, tem que ser reforma de praça, vai ser recapeamento de rodovia, de vias da cidade, vai ser o que for. Mas precisa ter anúncios concretos, tangíveis, para que aí o eleitor da cidade consiga sair desse primeiro ponto de crítica que seria o principal, e que já está sendo usado por muitos dos pré-candidatos, dizendo, ó, tem problema lá na saúde, mas temos festival, tem coisa na pracinha. Essas coisas já estão sendo veiculadas pela oposição e acho que tendem a ganhar mais volume. Fran, que te parece a pesquisa da cidade de Contagem e essa distância que neste momento, nesse retrato do momento, é uma distância bem larga de Marília Campos em relação aos seus 3 outros concorrentes? Pois é, reforço o que vocês dois já disseram, né? O retrato do momento, tudo pode acontecer, né? Mas acho que fica aí, para Marília, com certeza é uma situação mais confortável. E isso mostra também que talvez um desafio dela durante a campanha eleitoral, quando começar de fato, e agora durante essa pré-campanha, é justamente conseguir equilibrar a questão que as pessoas conhecem ela, independente do PT, claro, todo mundo sabe que ela é do PT, mas a Marília, como você mesmo citou, Ibrahim, a Marília cidadã, né?
A pessoa que sempre morou em Contagem, tudo, ao mesmo tempo lidar também com o nome do partido, com o peso em que o Lula vai ter em relação nessas eleições. Lembrando que para o PT, Contagem é uma das principais cidades do ponto de vista nacional, né? Justamente pela força. Hoje é a maior prefeitura, né? Então, assim, uma cidade muito importante a nível nacional e ela vai contar com o que importa também a nível nacional, que é dinheiro de campanha, né? Então, o partido vai ajudar muito nesse sentido e o partido deve ajudar muito nesse sentido e também com a figura ali do Lula. Só que é justamente equilibrar isso até que certo ponto em que o padrinho vai atrapalhar ou não a imagem dela. Então, acredito que vai ficar muito nisso e o que ela deve surfar e aproveitar é justamente no que ela tem feito pela cidade, no sentido, olha, eu sempre estive aqui, né? Eu sempre já fui prefeita e, enfim, conheço a cidade, sei do que precisa continuar, coisas do tipo. Mas fato é que vai ser interessante daqui a algumas semanas a gente conseguir entender para ela especificamente, e aí também Cabo Júnior, qual que vai ser o peso desses padrinhos políticos na eleição, né? O que os cidadãos de Contagem realmente vão olhar ali na hora de votar. E isso que os marqueteiros falam é muita verdade, né? Mas, nossa, gente, eu sou ansiosa, já quero falar de eleições, entendeu? Tá na nossa veia, né? A gente já tá querendo traçar cenários e tudo mais. Eu concordo com você, Fran. Vai ter muita conversa e acho que você tocou num ponto que a gente vai abordar em algum momento aqui no podcast. É o quanto o PT trabalhará em unidade por Marília Campos. Porque em algumas conversas que a gente já teve há algum tempo, ela não tem tido a melhor das recepções na cúpula partidária do PT, não. Nem no Palácio do Planalto, né? Desculpa por te interromper, mas ela vem aqui e não é recebida por ministros, por exemplo, né? Então me parece que, do ponto de vista da pesquisa, dos dados que a gente tem, para Marília Campos fazer uma campanha solo, apartada do PT, parece fazer muito mais sentido do que cobrar do partido alguma participação efetiva. Talvez o PT possa carrear para ela um antipetismo que ela não gostaria de ter a seu lado, porque diz, peraí, tá confortável dessa maneira, não me tragam mais problemas que aqui eu consigo controlar essa margem que está colocada. Eu acho que a Marília Campos hoje, e a gente olhou para um dado anteriormente, né, Marina, antes de chegar aqui ao podcast, que era mostrando, hoje é mais fácil a presença do presidente Lula, pelos dados da pesquisa, trazer problemas para Marília Campos, porque ele tem uma rejeição maior e uma aprovação do governo menor do que o de Marília Campos. Então é mais para ser marilista do que para ser lulista da cidade, o efeito positivo que pode trazer para a candidatura dela.